Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 1 a seguir. Estaremos dentro das possibilidades humanas e pedir a cooperação do Espírito Santo para falar conosco nesta noite. Eu sei que Deus já tem falado através do Espírito Santo no coração de cada um que está aqui, mas Ele ainda tem algo especial reservado para a sua igreja. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Foi ministrado várias palavras a respeito de fé nesta noite. Então, se os irmãos prestarem atenção com diligência nas letras, vírgulas, Deus tem uma obra para nós nesta noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor Deus e Pai, lemos a tua inerrante, infalível, poderosa palavra. E neste momento nós estaremos transmitindo-a à sua igreja. Por isso pedimos a cooperação do Espírito Santo, que este momento eu desapareça e que somente a sua ação tome o ambiente e convença cada um daquilo que vai ser ministrado nesta noite. É o pedido que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Meus irmãos, nós queremos trazer uma palavra de reflexão para nós
nesta noite. Nós queremos refletir um pouco sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o assunto da volta do Senhor, ele é um dos assuntos que é menos comentados em vários templos e em várias denominações evangélicas, porque o assunto da volta de Cristo, ele não traz ibope, e nem tampouco promove a igreja, porque falar da volta de Cristo é realmente, no século 21, é um assunto que para muitos já são ultrapassados. A Bíblia nos adverte a respeito desta opinião. Quando nós lemos a carta de 1 Pedro, nós ali encontramos Pedro realmente dizendo que muitos já na época do apóstolo Pedro também questionava a respeito da vinda do Senhor. A Bíblia diz que Pedro fala que muitos dizem que o tempo da vinda do Senhor era ultrapassado, porque eles diziam que este assunto já havia passado pelos seus pais, pelos seus filhos, e no entanto não havia acontecido. E Pedro adverte a igreja dizendo que o Senhor virá como um ladrão de noite. Aí você me diz assim, pastor, então Pedro, ele compara a vinda do Senhor Jesus como de um ladrão? Sim. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus Cristo, ele menciona várias vezes que nós devemos vigiar. Por que vigiar? A Bíblia diz, só menciona, e os irmãos sabem muito bem, que a profissão de um vigia é exatamente para proteger alguma empresa, algum negócio, alguma casa. Eles colocam vigiam exatamente para que eles não venham ser surpreendidos por ladrões, e que eles tenham que estar totalmente lúcido, acordado, porque o ladrão, ele pode vir a qualquer momento. E sabemos, irmãos, que ladrão, ele não vem em uma casa e ele não chega em uma família, ou em um negócio, ou em uma empresa. Ele não marca a hora dizendo, olha, amanhã eu sou ladrão famoso por nome tal, e a partir das 19h30 eu estarei invadindo o Banco Santander, porque nós queremos pegar todo o dinheiro que tem lá no banco. Os irmãos, imaginem se um ladrão dissesse assim, olha, eu estou marcando uma hora que eu vou roubar o banco. Os irmãos, por certo, vão entender que o gerente do banco já vai acionar o batalhão de polícia, vai chamar a tropa de choque e colocá-los, todos eles ao redor do banco, todos eles armados com metralhadoras, com armas pesadas. Por quê? Porque eles estão preparando-se para o ladrão vir arrebatar o dinheiro que tem no banco. Quando a Bíblia fala que a volta do Senhor é como um ladrão, é porque o ladrão não marca a hora para vir
tempos para vir roubar algum estabelecimento, Jesus Cristo também, Ele não marca a hora para vir buscar a sua igreja. É por isso que nós temos que estar preparados, é por isso que nós temos que estar vigiando, é por isso que nós não podemos dormir espiritualmente, é por isso que nós não podemos cochilar, nós não podemos deixar com que as coisas deste mundo façam com que nós venhamos a adormecer espiritualmente, mas nós temos que estar acordado dia e noite, preparado para esperar o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quantos estão preparados para este momento? Diga glória a Deus. O texto em que nós acabamos de ler, ele retrata exatamente esse sistema de adormecer, de vigilância. E Jesus propôs esta parábola para nos ensinar, para mostrar o exemplo que nós não podemos de forma alguma ficar desapercebido. A Bíblia diz que Jesus falou que o reino dos céus é semelhante, ele fez uma comparação, ele fez uma símile, e ele disse que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Quero enfatizar aos irmãos que essas virgens aqui, elas estavam com lâmpadas acesas e saíram ao encontro do noivo. Para nós entendermos isto, nós precisamos primeiro elucidar os irmãos para que todos compreendam o texto dentro da exegese, dentro da íntegra, o que Jesus estava dizendo aqui. Jesus estava comparando um casamento, só que essas 10 virgens, elas não eram as noivas. Há pessoas que pensam que essas 10 virgens eram o noivo casando com 10 mulheres. Não é. O casamento judaico, eles eram assim. Quando o noivo, ele queria casar-se com a noiva, com uma moça que ele se interessou, que ele gostou, então aquele judeu, aquele jovem judeu, ele chegava perto do pai da moça e pedia a filha em casamento. E no momento que eles aceitavam aquele pedido daquele menino, daquele rapaz, daquele jovem, daquele mancebo, então o pai da moça falava assim para ele assim: olha, é o seguinte, para você casar com a minha filha, você precisa colocar nas mãos dela 10 dracmas. As 10 dracmas que era colocada na mão da moça não poderia ser dracmas emprestadas, elas não poderiam ser dracmas que eles, os meninos, que os moços recebiam dos pais de doação. As dracmas, elas só poderiam ser colocadas na mão da moça se ele estivesse trabalhado. E os irmãos, vejam que uma dracma, ela é o preço de uma dracma, o valor de uma dracma era o valor de uma diária de trabalho. Então significa que aquele moço, ele tinha que ter trabalhado no mínimo 10 diárias para ele ter 10 dracmas nas mãos, para ele poder conquistar a moça, para ele poder então fazer ali o noivado. Ele tinha que ter um trabalho. Então quando o pai falava para ele assim: olha, coloque as dracmas nas mãos da minha filha, ele pegava as dracmas do seu bolso, colocava nas mãos da moça, e a moça então toda feliz, porque aquelas dracmas eram o símbolo da sua aliança. Aquelas dracmas simbolizavam a aliança. Por quê? Porque aquela moça, quando ela pegava a aliança, pegava aquelas dracmas, ela fazia delas uma tiara. E
amarrava sobre sua testa quando ela saía na rua. Então as pessoas olhavam para a moça que tinha tiara na testa com 10 dracmas. Então os jovens da cidade falavam assim: nós não podemos conversar com ela, não podemos pedir namoro para ela mais, porque ela já tem um compromisso com algum noivo. Então ela andava com as dracmas na sua testa, e quando o noivo dava as dracmas nas mãos da moça, ele então falava para ela assim: olha, eu vou deixar você na casa dos seus pais, olha, eu vou marcar a data do meu casamento, eu vou voltar para você tal dia, assim e assim, assim. Mas eles, irmãos, acostumavam, no dia marcado do casamento, no dia que eles falavam assim: olha, o meu casamento, vamos pôr um exemplo, é no dia 10 de junho, 10 de maio. Então quando chegava no dia do casamento, o dia era marcado. Então a moça, a noiva, ela se arrumava, ela se adornava, ela ficava perfumada, ela ficava bonita, ela ficava linda, ela ficava alegre, esperando o noivo. E quando o noivo viesse para buscar ela, ela teria que ter nas mãos as 10 dracmas. Ela não poderia perder nenhuma dracma, porque se ela perdesse alguma, então ela era sujeita a ser repudiada pelo noivo. E o noivo marcava o dia. Então aquela moça, ela então convidava as suas damas de honra. As damas de honra da moça eram exatamente 10 virgens bonitas, lindas, que ficavam esperando o momento que o noivo viesse também. Por quê? Porque essas virgens aqui não é a noiva, mas é exatamente as damas de honra da noiva, que a noiva ficava na casa, as damas de honra ficavam nas suas casas também, separada, esperando o momento que o noivo vinha no primeiro quartejo nupcial. Quando o noivo vinha a partir do pôr do sol, quando o sol se punhava, então a qualquer momento o noivo saía lá da sua casa com uma comitiva de amigos, só homens que acompanhavam o quartejo da casa do noivo até a casa da noiva. Era somente os amigos do noivo. A partir do momento que ele pegava a noiva e vinha para o quartejo, outro quartejo da casa da noiva, até a sua casa, a casa do seu pai, aí então as virgens que tinham lâmpadas acesas, elas também poderiam incluir no quartejo nupcial do noivo. Então quando elas estavam esperando, a Bíblia diz, irmãos, que o noivo naquele dia, de propósito, ele não veio no pôr do sol, ele não veio no momento em que o sol se colocava nas montanhas de Jerusalém ou de algum outro lugar. Eles esperavam quando o pôr do sol, aí a noiva ficava esperando o momento que o noivo saía lá da sua casa com os seus amigos. A noiva ficava esperando o noivo voltar. E quando o noivo naquele dia deu 6 horas da tarde, deu 8 horas da noite, e parece que o noivo estava desistindo de vir buscar a noiva. Aí existiam essas virgens que estavam preparadas para também estar indo no quartejo nupcial para a festa, para as bodas do Cordeiro. Irmãos, a Bíblia diz que 5 dessas virgens estavam preparadas para também entrar lá nas bodas do Cordeiro, mas 5 delas não estavam preparadas. Por quê? Exatamente porque elas não tinham planejamento para estar juntamente com o noivo. Quando o noivo, ele sai lá da sua casa com seus amigos, todos eles com a tocha nas mãos, cantando, tocando tamborins. E quando o noivo vem juntamente com seus amigos em direção à casa da noiva, então, meus irmãos, é uma alegria para aqueles que estão contados, foram convidados para estar no quartejo, para estar voltando com a noiva em direção à casa do filho. A Bíblia diz, irmãos, que 5 delas estavam preparadas, 5 delas foram convidadas. Preste atenção, queridos irmãos, 5 delas foram convidadas, como também as outras 10 convidadas para ir
para as bodas, mas só que 5 delas não planejaram para entrar com o noivo nas bodas do Cordeiro. Eu pergunto aqui esta noite, as virgens aqui representam a igreja. Eu quero perguntar aqui esta noite, queridos irmãos, o noivo representa o Senhor Jesus Cristo, os amigos do noivo representam os anjos, porque a Bíblia diz que o Senhor vai vir do céu com um alarido, com a voz de arcanjo. Quando o Senhor Jesus vir para buscar a sua noiva, que é a sua igreja, então Jesus, ele vai descer do céu no quartejo nupcial, com os anjos cantando, tocando tamborins, a alegria dos anjos, porque o noivo chamado Jesus Cristo vai descendo dos portais eternos para buscar uma igreja linda. E eu pergunto, queridos, você está preparado para este dia? Como é que está a sua lâmpada? Pastor, mas o que é esta lâmpada? A lâmpada fala, a Bíblia diz que nós somos a lâmpadas, nós somos a luz do mundo. Esta lâmpada simboliza a minha própria vida. E para que esta lâmpada, que é a minha vida, que é a sua vida, se torne acesa 24 horas por dia, sabe o que significa, irmão? Significa que eu tenho que ter azeite na minha vida. Azeite fala da busca incessante pelo Espírito Santo de Deus. Como que está a sua lâmpada? Como que Deus está olhando para você? Será que a sua lâmpada estará acesa? Ou será que a sua lâmpada está apagada? A Bíblia diz que 5 delas não se preocuparam de colocar azeite nas suas botijas. 5 delas encheram a botija de azeite, mas 5 delas não colocaram azeite na botija. Por quê? Porque as lâmpadas, elas eram sustentadas pelo azeite. Na medida que o azeite vai acabando, queridos, na medida que o azeite, os irmãos, já morou em sítios. Quem já morou em sítio aqui? Quanto já usou lamparina de querosene? Hã? Hã? A lamparina fica acesa sem querosene? Nós também não ficamos acesos sem o azeite do Espírito Santo de Deus. 5 delas não buscaram azeite. O que é buscar o azeite, pastor? O azeite, queridos irmãos, tem um preço. A Bíblia diz que as 5 loucas, elas falaram para as prudentes: olha, nós estamos querendo acompanhar o noivo no quartejo, mas o vento está soprando a minha lâmpada, e a minha lâmpada já não tem azeite nela, elas se apagam toda hora. Por quê? Porque os ventos estão assoprando a minha lamparina. E quando o vento assopra a lamparina, queridos irmãos, que não tem azeite, os irmãos sabem que não tem como ela sustentar o azeite quando o vento bate. Quando falta azeite, a lâmpada se apaga quando o vento assopra. Há crentes, irmãos, que não tem azeite, e fica como essas virgens aqui, falou para as prudentes: prudentes, dá-nos um pouquinho desse azeite que vocês têm de sobra. As prudentes disseram assim: eu não posso dar azeite. Por quê? Porque se eu te dar do meu azeite, vai faltar para mim e para você. Até onde nós vamos chegar lá. Isso significa, queridos irmãos,
irmãos, que este azeite que chama-se Espírito Santo em nossa vida, nós não tem como emprestar um para o outro. Por quê? Porque para nós irmos ao encontro do Senhor, é uma questão de individualidade. Não tem como você dizer para o pastor Leandro: olha, eu vou subir para o encontro com Cristo por causa de você. Quando o senhor for subindo, então eu vou grudar a sua perna assim, o senhor vai me levar todo mundo aqui da igreja. Aí vai aquela fila de gente, tudo segurando na perna do outro assim, e vão subir para a gente. É assim, queridos. Como que nós vamos subir? Individual. Como? Se nós tivermos com combustível para nós encontrar com Cristo, chamado azeite espiritual. Como que nós vamos conseguir este azeite? Primeiro, a Bíblia diz aqui que elas falaram para as virgens. Olha só o que ela disse: olha, dai-nos deste azeite. Elas disseram: nós não podemos dar. Por quê? Vocês vão lá e compram. O azeite tem um preço. Qual é o preço? Primeiro, o preço do azeite: oração. Segundo preço do azeite: jejum. Terceiro preço do azeite: leitura diária desta palavra. Se eu, irmão, não orar, porque há pessoas que dizem: oh, meus irmãos, eles são aquelas pessoas assim, é o crente galinha de Angola. Irmão, já viu a galinha de Angola? Hã? Conhece? Como é que ele canta? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas você está crendo? Tô fraco. Está orando? Tô fraco. E a botijinha está empoeirada. Tem azeite? Não? Tem não. Vai para o joelho no chão, que Jesus vai encher a sua botijinha no nome de Jesus. Porque às vezes nós vivemos uma época que todo mundo quer ir para o céu. Você fala: mas irmão, quer ir para o céu? Quero. Quer ir para o céu? Quero. Quer ir para o céu? Quero. Mas como é que vai para ir para o céu? Eu não sei. Primeiro, nós temos que ter azeite na nossa botija. Como que nós fazemos? Orando. Pastor, mas eu não sei orar. Pastor, mas eu não sei nem falar nada. Eu não sei orar. Irmão, orar é o que é orar? Orar é conversar com Deus. Você não sabe conversar com seu esposo? Você não sabe conversar com seus filhos? Você não sabe conversar com os seus amigos? E tem uns que conversam até demais da conta. Mas com Deus não sabe conversar. Com Deus, queridos, é uma conversa franca. Com Deus, você não precisa falar, ficar se preocupado. O que eu vou falar? Ai, meu Deus do céu. Olha, não, Deus não vai falar. Não, eu vou caçar um dicionário para ver qual é a palavra mais difícil para Deus entender. Olha, o que eu falar aqui é metamorfose. Senhor, metamorfose. Irmão, não precisa se procurar palavra difícil. Fala do jeito que você sabe falar, e o nosso Deus vai te ouvir e vai te abençoar. Fala tranquilo. Não precisa se preocupar com as palavras, porque Deus não está interessado na oratória, Deus não está interessado na sua dicção, Deus não está interessado na maneira que você eloquentemente fala com Ele. O que Deus está interessado é na sua sinceridade para com Ele. Então você, quando você tiver com problema, não liga para o pastor Leandro e fala: pastor Leandro, vem aqui orar por mim, pastor Leandro, porque está difícil. Não,
Meu irmão, você mesmo pode contar para o Senhor os seus problemas, e o Senhor vai te ouvir e vai te abençoar, porque Ele não está com os ouvidos tapados para ouvir a oração do seu povo. Então somente dobre o seu joelho e fale com Deus da sua maneira, do seu jeito. Chega lá e fala: oh Jesus, né? É igual a irmãzinha. Tinha uma irmãzinha que estava com uma situação difícil, irmão. Era uma irmãzinha da igreja, e ela com a filhinha doente. Ela levou a filha no hospital, e o médico falou assim para ela assim: irmã, viu, a doença da sua filha é incurável. Eu quero que você leve a sua filha para a sua casa e deixa ela morrer lá na sua casa. Fiquei gastando dinheiro com ela, mas não, vai morrer. Aquela mulher morava num sítio, numa casinha de sapé, com folha de coqueiro. Os irmãos já viram essa casinha de folha de coqueiro? As paredes da casa dela eram de pauzinho assim, colocado barro assim. Vocês já viram essas paredes? A porta da casa dela não é igual a porta da casa dos irmãos, né? Aquela portona bonita, que você abre assim, igual a geladeira, não faz barulho nenhum, né? A porta dela não era assim não, né? A porta dela era de tramela. Tramela. Quando ela sai de dentro da casa dela, ela tinha que trancar a porta com uma faca, assim, passando até achar a tramela, e fechava e saía para fora, para voltar, passava a faca. E naquele dia ela levou a menina lá para a casa dela, ela sentou e ficando com a menina deitada na cama dela, só as duas que moravam naquela casinha. Ela estava lá: minha filha vai morrer, a minha filha vai morrer. Aí ela lembrou que ela era crente. Aí ela lembrou que ela tinha um pastor. Ela falou: eu vou lá falar com o meu pastor. Ela pegou e deixou para a filha: fica aqui, que a mamãe vai lá buscar o pastor lá na casa dele, para vir orar por você aqui. Aí ela saiu da casinha dela, que era no sítio, e foi até a cidade de a pé. E quando ela chegou lá na cidade, para encontrar com o pastor estava saindo de viagem, com a mala já colocando no carro. E ela: ô pastor, senhor, pastor, irmã, ô pastorzinho, eu vim aqui para o senhor lá em casa. O senhor orar para minha filha está desenganada dos médicos, o médico vai ter que morrer lá em casa. Mas eu acredito que o senhor for lá e orar para minha filhinha, a minha filha vai ficar sã, pastor. O pastor falou: irmã, infelizmente, eu não vou poder ir lá na sua casa, não. A minha viagem está marcada, não tem como adiar a minha viagem. Você não pode ir lá em casa? Não, pastor, eu posso. Aí o pastor falou assim: mas irmã, se nós orar e pedir para Jesus ir lá na sua casa, ele vai. Mas pastor, Jesus vai lá em casa, pastor? Vai mesmo, pastor, vai. E Jesus vai de casa de pobre? Vai. Então fala com ele. Ele falou: não, irmãzinha, você mesmo pode falar, pastor, mas eu não sei falar direito. Aí o pastor assim: pode falar, irmã, que Jesus não está interessado em oratória. O que Deus quer é um coração sincero diante dele. Aí irmãzinha: então vamos orar então. Aí irmãzinha, a oração da irmã: oh Jesus, me perdoa. Eu nunca pedi para o senhor ir lá em casa. Nunca pedi, não. Eu pensei que o senhor ia lá em casa, que a gente pode, não. Mas Jesus, vai lá em casa lá, curar minha filhinha, Jesus. Oração da irmã: cura minha filhinha. Jesus, ó, eu vou ensinar o caminho de casa. Oh Jesus, eu vou ensinar o seu caminho de casa. Ó, o caminho de casa é assim. O senhor sai daqui, ó, o senhor sai daqui da igreja, o senhor vai passar uma rua. Aí o senhor chega lá na frente, o senhor passa debaixo daquele arame, quando acaba a rua. Aí o senhor passa debaixo do arame, Jesus. E cuidado, hein, porque as costas arranham de vez em quando, o arame farpado, Jesus. Tem que tomar cuidado com as costas do senhor. E o senhor vai, ó, oração da irmã. Ó,
Jesus, daí o senhor pega o triozinho, Jesus. O senhor vai no triozinho, lá embaixo tem um riozinho, o senhor passa lá para aquele riozinho, que eu coloquei um pau assim para nós passar. Cuidado, se o senhor cair lá, vai molhar seus pés, Jesus. Passa com cuidado, equilibra. O senhor passa, Jesus. E daí lá tem uns pés de bananeira. Se tem um caminho que vai para a direita, o caminho vai para a esquerda. O senhor passa o caminho da esquerda e o senhor vai. E lá na frente tem outro arame, lá tem um passadiço e tem também uma outra passarela. E quando o senhor passar assim, o senhor vai ver minha casinha, Jesus, lá embaixo. A minha casinha, Jesus, é uma casinha de sapé, casinha de gente pobre. A minha casa não tem fechadura, tem tramé lá em casa. Quando eu saí lá de casa, eu fechei minha porta com uma faca. Eu coloquei a faca lá em cima da teia, Jesus. O senhor pega a faca lá em cima da teia e o senhor passa lá, entra o vão da porta e o senhor passa assim a faca e vai atingir a tramela. O senhor abre a porta, Jesus, e o senhor entra lá dentro, Jesus. Minha filhinha está lá em cima da minha caminha, Jesus. Cura ela para mim, Jesus. Cura minha filhinha. O senhor vai lá. O pastor já estava chorando, irmão, porque ele sabia que aquela oração Jesus tinha ouvido. Aí o pastor falou: irmã, vai, irmã, que Jesus já foi. Jesus já foi, já. A irmãzinha, irmão, saiu escabelada, passou a rua, passou debaixo do arame, passou a passarela, passou o pé de bananeira, passou o passadiço, passou o outro arame. Quando ela olhou lá embaixo, a filhinha dela já estava brincando lá no quintal da casa dela. E ela saiu gritando: filhinha, meninona. E elas se abraçaram, se beijaram. E a mãe pegou, depois de muito tempo abraçada, a filha, chorando, alegre. Ela pergunta para a filha: filha, o que aconteceu, filhinha? Mamãe, eu estava aqui, mamãe. Aí quando eu de repente, mãe, eu vi que alguém estava chegando aqui em casa. Eu vi que alguém mexeu lá em cima da teia, assim, da palha de coqueiro. E eu vi que alguém pegou a faca, e eu vi as frechas assim de uma mão branca e passou a faca. E de repente, mamãe, aqui em casa, um homem foi entrando, um homem todo de branco, um homem lindo, e pegou na minha mãozinha e falou: filha, levanta dessa cama, porque eu sou Jesus, que a sua mamãe me mandou vir aqui, irmão. O que isto é? Somente nós falarmos com o nosso coração puro. Então você pode orar também. Você pode aproximar diante de Deus e apresentá-lo os seus problemas. Porque as virgens loucas, elas não oravam. Elas não oravam. Elas ficavam esperando o pastor orar por eles. E elas esqueceram que para entrar nas bodas do Cordeiro é preciso também orarmos. É preciso nós dobrar os nossos joelhos também. E Deus vai te ouvir. Essa palavra é profética aqui. Deus está querendo que você fale com Ele. Deus quer que você abra o seu coração para Ele. E Ele vai te ouvir e vai te dar o que você merece. Aleluia, glória a Deus. Segundo, aquelas virgens, elas não puderam entrar com o noivo, porque elas não eram prudentes, elas não fizeram planejamento para estar com ele. E há pessoas, irmãos, que não planejam para estar no céu, planejam para viver na terra. Há pessoas que planejam para todas as coisas, menos para encontrar com o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, buscar aqueles que estão com a lâmpada acesa, buscar aqueles que estão se importando com a vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor, irmãos, vai ser o acontecimento mais tremendo que vai acontecer na terra. A Bíblia diz que no dia da volta do Senhor Jesus, vai ser dias que nunca houve na face da terra. Já imaginou? De repente, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz: porque eu vejo o Senhor virar dos céus com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Aí Jesus vai vir, aí vai tocar a trombeta, pam, 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 pam. Jesus desce com seus anjos.
transformado no momento, no abrir e fechar de olhos. Aquelas catatumbas, não sei como que vai ser, mas imagino que lá no cemitério vai fazer sumiu todo mundo lá do cemitério que eram salvos. E nós seremos transformados no momento. Pá! A Bíblia diz que as criancinhas é o reino dos céus. Está vendo essas duas criancinhas? Se Jesus vir agora, ele vai rapar todas as crianças da terra. Aquelas mães que não estão preparadas, de repente o filho vai desaparecer do braço. Pof! Cadê meu filho? Aquelas mães que não estão preparadas para a volta de Cristo vai ficar desesperada, correndo na rua. Meu filho, cadê meu filho? Sumiu do meu braço. Aí o outro também sumiu do meu braço. Meu marido também sumiu. Já sumiu todo mundo. Queridos, nós temos que imaginar. A Bíblia diz que nunca houve um dia como este. Já pensou aqueles crentes que não quer orar, que não quer jejuar, não quer ler Bíblia, que nada com Deus? Aquelas pessoas que não querem. A Bíblia diz que a terra vai estar em caos. Por quê? Já imaginou uma cidade como São Paulo? Aquele trânsito horrível, Belo Horizonte. Aí de repente está um crente lá dirigindo, lá na rodovia 110, para não passar 110, porque daí está errado. 110. E aquele monte de carro atrás dos crentes. E está lá, pam, pam, daqui o crente, tofo o carro. E outro carro lá, pam, 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 pam. E em todas as ruas, aquela loucura. Os aviões que está lá, o crente estava lá pilotando o avião desgovernou e pá, bate no outro. E não somente aqui no Brasil, não somente aqui nessa cidade, não somente aqui no nosso país, mas em todo o mundo. Aquelas mães correndo na rua atrás de criança, aquele mundo de gente chorando, terrível. E de repente ela chega lá e liga a televisão, está lá o plantão do Jornal Nacional. E passa aqueles repórteres nas ruas com carros tombados, carros virados, acidente, pessoas mortas, aquela coisa horrível. E o repórter diz, aí o jornal vem um plantão, né? Porque vai ficar um plantão direto, porque não vai ter mais programação. Aí o crente está lá sentado, olhando, chorando. Bem que eu vi o pastor Adão pregar. E eu não quis ouvir. Aí de repente o Jornal Nacional diz: desapareceu o povo. Não existe nenhuma criança, quem sabe até o jornalista chorando, meu filho também sumiu, minha criancinha lá de casa. Quem sabe o cara lá do cemitério diz, aqui no cemitério houve invasão, aqui está as catatumbas tudo explodida. E os crentes abrindo o povo abrindo a boca chorando. Ai meu Deus, ai Jesus, meu filho, ai meu marido, ai minha esposa, ai o acidente, ai isso, aquilo. E nós lá na eternidade glorificando o Senhor Jesus. Eu não tenho tempo para falar, mas esta noite, se você não está preparado, eu tenho uma notícia para você. Jesus não voltou ainda, mas Ele pode voltar até antes mesmo da gente orar. Ele pode voltar. Então o crente precisa estar preparado para este dia. Ficamos em pé no nome de Jesus. Se você ouviu a palavra de Deus e você ainda não teve um compromisso sério com Deus, você só é simpatizante da igreja, vem na igreja, mas não quer ter compromisso com Jesus. Aí eu vou na igreja para o pastor orar por mim,
Deus quer de você. O que Deus quer é um compromisso com Ele, uma vida de oração, uma vida de Bíblia, uma vida de consagração a Deus, porque a qualquer momento Ele vai vir. E Ele vem porque Ele não mente, a sua palavra é verdadeira. A qualquer momento Ele pode nos surpreender, e daí não vai ter mais chance. As virgens loucas bateu na porta, abre-nos a porta, o noivo diz: aparta de mim, eu nem te conheço. Sai daqui. Vocês não estavam preparados. Vocês não se preocupou com a minha palavra. Você não preocupou com os meus profetas, com aqueles que estavam alertando, e vocês não ouviram. E Jesus vai voltar, queridos. Nós temos que estar preparado com a nossa lâmpada acesa. Se porventura tem alguém aqui esta noite que ainda não decidiu aceitar a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você está correndo um perigo iminente. Não só mesmo se Jesus voltar, porque você também pode morrer. O amanhã não te pertence, você morrer sem Cristo é terrível. O Salvador te ama e Ele quer te salvar. Ele não quer deixar você para o anticristo. Ele não quer fazer isso com você, não. Ele preparou lugar lá no céu para todos aqueles que aceitaram como Senhor, como Salvador. Feche os seus olhos. Medite no que eu falei, no que preguei, no que eu ensinei esta noite. Você está preparado, querido, para ir com Cristo? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Se você ainda não está, dê um passo de fé e venha aqui à frente, como sinal que você está aceitando a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Não resista ao poder de Deus. Jesus te ama. Ele morreu na cruz para te salvar do inferno. Ele preocupou com você. Ele te amou primeiro. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Talvez aqui tenha alguém que ainda não aceitou. Eu não conheço ainda os irmãos. Mas se tiver alguém aqui que ainda não aceitou, não perca a oportunidade. Vem aqui e nós vamos estar orando por você nessa noite. Não é vergonhoso você decidir para Cristo. Não é vergonhoso. É o diabo que tenta fazer as pessoas ficar com vergonha. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu não vou conseguir. Querido, é um assunto de vida ou morte. Você vai conseguir, porque Jesus vai te ajudar. Ele não vai te perder para o diabo. Ele não vai te perder para o inferno. Ele já pagou o preço por você. Só basta você decidir agora por Ele. É agora, no nome de Jesus. Sai do teu lugar. Não resista ao poder de Deus nesta noite. Aleluia. Se não tem, eu não vou insistir, porque não é nem por força, nem por violência. Mas a palavra foi pregada. Se Jesus voltar hoje, você não tem desculpa de falar para Jesus que não teve oportunidade. Você teve. Você teve oportunidade. Se você morrer hoje, você encontrar no inferno, você não vai culpar a Deus, porque Deus te deu oportunidade hoje. Se você acontecer alguma coisa com a sua vida hoje, você não vai ter desculpa no juízo final dizer que você nunca teve oportunidade, porque hoje Deus está abrindo os braços e está dizendo: vem, eu te amo. Ele está dizendo isso para você esta noite. Eu vou contar até 2, 3 e vou deixar o resto com Deus. Estou livre do teu sangue. Já preguei e já falei. Vamos levantar as nossas mãos e orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os seus filhos nesta noite.
é uma palavra de reflexão. É uma palavra para nós entendermos o perigo iminente de nós não estar com as nossas lâmpadas acesas. Por isso Deus abençoe os seus filhos no seu nome. Eu peço a tua bênção para os seus filhos no seu nome. Estenda as mãos poderosas para abençoar conforme o teu beneplácito.